Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Essa semana o programa vai te ensinar a emagrecer. Tô brincando, não é só isso. Eu quero que você fique comigo até o final, porque a gente vai desmistificar alguns mitos e vai te incentivar a ter uma vida melhor, mais saudável, para que você tenha uma vida mais interessante. Fica comigo até o final. Então, já comecei contando para vocês o tema do programa. Você já pode mandar para sua tia, para sua mãe, para o seu primo, para o seu amigo que está lutando contra a balança, gente. Quem nunca, né? Passou dos 25, dos 30, estamos todos nessa situação, porque o metabolismo vai lá embaixo. E a Bíblia nos instrui a cuidar do nosso corpo. Vamos lá, texto na tela. Eu quero começar a reflexão de hoje com vocês, de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, você deve conhecer, olha só. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que lindo, gente, o apóstolo Paulo aqui em Coríntios deixa claro que o nosso corpo não é só nosso, o nosso corpo pertence a Deus. Olha que coisa mais interessante. E se o nosso corpo pertence a Deus é por um motivo. Deus precisa do nosso corpo saudável para nos usar, sabia? Você já pensou sobre essa perspectiva? Por que o nosso corpo não é só nosso? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque através do seu próprio templo, Deus habita e manifesta em nós. Então, a importância de nós termos uma vida saudável e, consequentemente, um corpo saudável, para que o Espírito Santo possa nos usar ainda mais. E eu não estou aqui falando de questões estéticas, porque a coisa da vida saudável, ela está muito para além do estético. Aqui é uma opção, um estilo de vida. Nós vamos falar sobre emagrecimento, sim, vamos focar nisso, mas a gente quer conscientizar você que está me assistindo hoje que está para além. Existe um motivo pelo qual nós somos templo do Espírito Santo. E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Já compartilhe o programa com o máximo de pessoas que você puder. Aquelas pessoas que você sabe que está precisando, assim, de ouvir um pouco sobre isso. E aquelas também que você acha que não, mas compartilha para que a gente divulgue ainda mais a palavra do Senhor de uma forma um pouco diferente do que a gente vê nos púlpitos das igrejas, né? Mas que não deixa de ser uma aplicação muito prática das Escrituras. Então, fica comigo até o final. Nós vamos agora para a nossa roda de conversa. Voltamos aqui e eu estou recebendo a querida nutricionista Mari Guimarães. Mari, muito obrigada por estar com a gente hoje. Seja bem-vinda pela primeira vez de muitas no nosso programa Beleza no Comum. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Ô, Mari, eu comecei falando para o pessoal da importância da gente ter a consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que é para um fim. Nós somos templo para um fim. Então, é importante que esse lugar onde o Espírito Santo habita seja saudável. Sim. E aqui eu não estou falando de uma questão de estética, de ser magro ou de não ser magro. Estou falando de uma questão de ser saudável, que muitas vezes não quer dizer que a pessoa é magra, que ela é saudável. E não quer dizer que a pessoa também acha que talvez está um pouco acima do peso e que ela não seja saudável. Isso precisa ser analisado, né? Exatamente, Pri. O que eu falo muito com as pacientes é que nós precisamos entender que a nutrição, o próprio nome diz, né? Não é apenas para a gente ficar magra, para a gente ficar ali mais bonita, né? Que a gente se sente ali bem melhor consigo mesma, mas é para realmente ter um corpo nutrido, né? A gente conseguir fazer com que o nosso corpo cumpra o propósito ali que Deus nos designou, né? Que eu acredito muito nisso, mas realmente com um corpo nutrido, com saúde. Porque olha só, Mari, uma pessoa que não tem saúde física,
dificilmente ela vai conseguir cumprir os propósitos de Deus na vida dela, né? Ela vai ficar muito refém de ter que cuidar da sua saúde e dificilmente vai conseguir cuidar de outras coisas, né? Ou pelo menos vai ter dificuldade. Se ela for fazer, ela vai ter muita dificuldade, né? Por isso a importância dessa primeira consciência, principalmente pra gente que está aqui falando com um público que tem o entendimento de Jesus, né? Sim. Mas vamos começar com uma máxima, que é aquela máxima assim: eu não consigo emagrecer! Me ajuda! Muita gente aparece falando isso lá, Mari. Por que eu não consigo? Eu já fiz de tudo, eu já tentei e eu não consigo emagrecer. Muito, Pri. Assim, o que eu recebo de mulheres, né, no consultório, o meu público, né, a maioria das minhas pacientes, 95% são mulheres, buscando emagrecimento. E o que elas mais falam é isso. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o real motivo pelo qual aquele emagrecimento não está acontecendo, né? E principalmente a perda de gordura. Sim. Porque perder peso não é, às vezes, perder gordura. Você pode perder uma massa muscular ali. Então, a gente foca, qual que é o motivo? Será que é emocional? Tem ali uma compulsão alimentar por trás que a gente precisa identificar, tratar também, juntamente, né? Até com psicólogos. Ou uma questão hormonal, eu sempre peço exames bioquímicos detalhados para entender o metabolismo, o nível de vitaminas, de minerais. Por exemplo, se a pessoa tiver deficiente de selênio, zinco, ferro, isso vai interferir diretamente no funcionamento da tireoide. Então, às vezes, a gente acha que não está conseguindo porque falta um pouco de disposição ou porque eu não estou seguindo tal. Às vezes não é nada disso, às vezes é uma questão que está dentro mesmo, uma falta de nutrientes que ficam dentro do nosso corpo, né? De vitaminas, enfim, tem tantas coisas, né? E a gente precisa ter esse conhecimento. Por isso, muitas vezes, consultar um profissional é importante. Às vezes chegou nesse ponto, você falou da tireoide, né? Das vitaminas, das questões que estão relacionadas à tireoide. Fala um pouco mais disso pra gente, Mari, porque pode ter muitas pessoas nessa situação. Sim, claro. E isso é muito assertivo, né? Você procurar um profissional capacitado para realmente te orientar. Olha, para você, Priscila, é específico isso, né? As suas vitaminas, minerais precisam desse aporte de suplementação nesse nível. E a gente faz uma suplementação, depois a gente faz a manutenção desses níveis ótimos, né? Por exemplo, da função tireoidiana. O selênio, o zinco, o ferro são super fundamentais, né? O iodo. E acaba que a gente não consegue ali, com uma alimentação, mesmo que muito saudável, às vezes conseguir aquele nível específico para você. Imagina quando a gente não come o ideal. O ideal, né? Aí fica então, mais difícil fica tudo ainda. desregulado. Ô, Mária, tem umas coisas que falam que a gente é o que a gente come, né? E você falou sobre alimentação e eu me lembrei que uma das coisas que eu consegui fazer, não sei se você vai se identificar comigo aí em casa, um passo importante que eu consegui fazer quando eu decidi que eu queria ter uma vida um pouco mais saudável, foi cortar o açúcar do cafezinho. Um monte de gente tá morrendo em casa ali. Não, pelo amor de Deus, não tira meu açúcar do café. Mas não, eu tô dando esse exemplo aqui, mas não quer dizer que isso vai resolver os problemas. Mas é um passinho, não é? Tipo assim, eu quero mudar minha alimentação, eu quero ser um pouco mais saudável. Aí eu vou descobrir o que não é saudável na minha alimentação. E ainda que eu não esteja já com um nutricionista de fato, eu já descobri, eu já sei que o açúcar é prejudicial. Então tá bom, o excesso. Então eu vou tirando de onde eu posso tirar. Isso é um primeiro passo possível, né? Com certeza, e é um passo muito importante. Hoje, o açúcar ele é considerado o pior alimento, né, ali para a saúde, pior alimento do mundo. E isso traz uma consequência, né, não só, às vezes, de ganhar peso, gordurinha, uma celulite, mas realmente desenvolver ali um diabetes, que é muito sério. Sim, né? sim, são consequências. Mas é um passo fundamental. É um primeiro start, né? Então, eu tô falando isso aqui, gente, porque assim, a gente tá falando da importância de ser acompanhado por um profissional, porque existem coisas que impedem esse emagrecimento de acontecer. A gente tá falando sobre uma pessoa que fala assim, não consegui emagrecer de jeito nenhum, já tentei de tudo. Então, assim, a gente tá falando que importante é conhecer o que o nutricionista vai falar para pesquisar o motivo dessa situação que você se encontra hoje. Ponto. Joia. Às vezes você não tem essa condição agora, mas você pode dar pequenos passos. Você pode dar o primeiro passo. E um primeiro passo aqui possível que a gente falou é ir cortando o excesso de açúcar. E a Mari confirmou aqui que é dos vilões da alimentação, né?
um outro passozinho, Mari, que a pessoa não tô com nutricionista agora, que mais que eu posso fazer? Bom, uma dica muito bacana que eu sempre falo, né, com as pessoas é a questão dos industrializados. Os produtos industrializados, né, esses alimentos, eles têm muitos aditivos químicos que inflamam mesmo, né, o nosso metabolismo. E eu até brinco que a maioria dos pacientes chegam no consultório falando: ah, Mari, eu tô tomando aquele adoçantezinho com a tampinha azul e tudo mais, né, que é o sucralose. E aí eu já mudei, tirei o açúcar e tô tomando sucralose. E assim, acha que tá abafando, né, Pri? E eu falo assim: ô, querida, amada. Então, seria menos pior se você tivesse ele com a quantidade reduzida do açúcar do que o adoçante de tanta química. O ideal é sempre os alimentos in natura, né, o mais natural possível, menos processado possível. E se for um adoçante, por exemplo, você brincou de tirar ali o açúcar do café, o xilitol, o estévia, o açúcar de coco é um açúcar que, dentre todos que a gente tem das opções, é açúcar demerara, mascavo, ele é a melhor opção, porque ele tem um baixo índice glicêmico, então ele não tem essa capacidade de elevar a insulina, né? E ele é natural e super, assim, bacana pra gente acrescentar. E ele traz também esse paladar um pouquinho mais doce. Sim, ó. Então, quem é viciado em açúcar tem algumas opções, né? Então, o primeiro passo, faz o que você pode fazer, dá uma cortadinha, diminui o açúcar. E segundo passo, segundo a nossa nutricionista hoje, é tira os industrializados da sua vida. Sim. Tem uma frase que roda muito na internet que é: descasque mais e desembale menos, não é? Certeza. Isso eu acho que é uma máxima, assim, que a gente pode falar sobre essa questão do emagrecimento. Agora, tem um ponto também que eu notei na minha vida, Mari, deixa eu confessar, deixa eu sentar no divã da nutricionista aqui. Depois dos 30, o que acontece com a gente? O que acontece com esse metabolismo que era ótimo, maravilhoso, que eu parava de comer uma semana, já perdi uns quilinhos, depois dos 30 isso não acontece mais, Mari. O que acontece com o nosso corpo depois dessa fase? Por que é tão difícil emagrecer? E ainda mais depois dos 30, Depois dos 30. Sim, bom, o que acontece é realmente, né, ali o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele vai regredindo um pouco as atividades mesmo, né, depois dos 30 anos. E isso é natural, né? Isso é completamente natural por conta ali da nossa biologia mesmo. Porém, eu até brinco assim, ó, não culpa a genética, não culpa ali todo o contexto somente fisiológico. 80%, né, que vai determinar ali os nossos resultados vão ser dos nossos hábitos. Então, assim, é um pouquinho mais difícil? Não posso mentir que realmente é um pouquinho mais dispendioso ali. Porém, é possível. Eu tenho pacientes, né, no consultório que já estão na menopausa de 50 anos, 45 anos, 55 anos que conseguiram. Eu vou citar o exemplo de uma paciente, ela tem 50 anos. Sim. Ela, uma fofa, ela conseguiu perder 12 quilos em 3 meses. Nossa, que benção. Para a idade dela, para toda foi a questão fisiológica, isso é maravilhoso. Uma super conquista. E se eu te falar que eu só suplementei as vitaminas, né, minerais como um todo, e o whey, só. E não o resto tomou foi medicamento, não tomou, nada. Ela não toma nem remédio para pressão, colesterol, nada. E aí, é uma coisa que, fisiologicamente, é um pouquinho mais difícil, mas é possível, com os nossos hábitos, você incluindo ali uma boa alimentação. Atividade física é fundamental. Fundamental não só para o gasto energético, mas para a regulação hormonal, né? Isso é muito interessante Muito você falar, importante. Mari. Essa regulação hormonal, principalmente pra gente que é mulher, né? A gente tem esses picos de humor, né? De diferença de humor. A atividade física, ela ajuda a dar uma regulada, uma estabilizada nisso, né? Sim, Assim. completamente. E é comprovado cientificamente que no período ali da TPM, as mulheres, a gente tem um pouco mais de dificuldade de escolher alimentos saudáveis, né? Nosso sistema límbico ali das emoções, de tomar decisões ali em relação ao alimento, em alimentos mais saudáveis. Então, a gente já tem a TPM, a questão hormonal, já tem a correria do dia a dia, é o filho na escola, é o marido que às vezes está na cabeça da gente, a gente fica estressada, e ainda tem a questão hormonal. Então, por isso é fundamental uma suplementação. Eu também trabalho com as pacientes uma suplementação específica para esse período.
né? De onde o estrógeno cai, e aí a gente vai remodulando ali a serotonina, que a gente tem que ficar bem, zen, tranquila. Só a gente mata um. Sim, é verdade. Muito bom. Sabe o que eu tô gostando, assim, Mari? Que eu acho que você tem você tem opções. Eu acho que hoje, né, a gente tá num tempo em que a gente precisa dispor de opções para as pessoas, assim, né? Não tem só um método, não tem só uma forma de fazer. Tem N possibilidades. Qual que você consegue fazer no momento? Como que você consegue fazer no momento, né? Agora, Exato. o importante é a gente lembrar que tudo isso que nós estamos falando está para além da estética. A gente quer viver mais. Eu quero viver até uns 100 anos, se der. E com qualidade de vida, né? E quero viver bem, sabe? Eu não quero viver, tipo assim, até essa idade na cama, enfim. Eu quero viver bem mesmo, aproveitar. E aí, para isso, eu tenho que ter um bom funcionamento de todo o meu corpo, inclusive do meu intestino, né? Completamente. E dizem por aí que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Vocês já ouviram falar disso, gente? Vamos confirmar com a nutricionista aqui se isso é verdade? O intestino é o segundo cérebro, será? Por que eles falam isso, Mari? Pri, com certeza. Porque no intestino, né, muitas pessoas não sabem, mas 80% da serotonina a gente produz no intestino. Explica pro pessoal o que é a serotonina, o que ela faz. Ela é o hormônio do bem-estar, da alegria. Te deixa feliz, alegre, disponível. Isso, te deixa tranquila. Né? Por isso que na TPM a gente fica meio, né, doida, assim, porque ela fica lá embaixo, então a gente tem que dar uma subida ali na serotonina. Então, se o intestino ele não está saudável, ele não está tendo ali uma boa absorção de todos os nutrientes que a gente, né, ingere ali do alimento ou da suplementação, esses nutrientes não vão chegar nas células, né, com eficácia, não vai chegar ali também para uma produção hormonal eficaz, porque aí o intestino produz esse tipo de hormônio, por exemplo, o GABA também é produzido pelo intestino, e aí ainda tem essa comunicação com o nosso cérebro e com todo o nosso corpo. Então, tem uma frase incrível hoje na nutrição que é: toda doença começa pelo intestino. Nossa, isso é muito importante. Muito forte, né? A gente ouve falar, assim, de casos de câncer, né? Sérios, assim, diabetes, até da própria depressão. E quando se pensa nisso, que talvez existe uma possibilidade dessas doenças começarem no intestino, a gente realmente precisa repensar a forma como que a gente se alimenta, o que a gente consome, como que a gente ensina. Eu tenho uma experiência boa lá em casa, assim, desse negócio de alimentação, sabe, Mari? Eu fiz tem até como comparar, assim. Com o meu primeiro filho, eu fui super radical. Até ele fazer 2 anos, ele não comeu 1 grama de açúcar. 1 grama. Agora, a minha mais nova, fofura, neném da mamãe. Já deu uma colherzinha de chá? Já dei uma balançada. E como que hoje ela é mais propensa a gostar de coisas doces do que o meu filho mais velho. O meu filho mais velho, no aniversário, acreditem se quiser, no aniversário de criança, o tema era Branca de Neve. Ele foi, terminou, parabéns. A mesa de doces lá, o menino me pega uma maçã. Gente, eu quero um filho assim. Não, meu filho vai ser assim também. A mãe que estava do meu lado, Mário, olhou pra mim assim e falou assim: oi? Como assim? Isso aqui é sério? Eu falei: é sério. E é assim mesmo, sabe? Isso é incrível, porque é comprovado também que na própria vida intrauterina do bebê ali, quando a mulher está grávida, ela consegue, Pri, influenciar em toda aquela genética do bebê pela alimentação. Então, se na gravidez ela come muito açúcar, alimentos industrializados, então esse bebê provavelmente ele vai nascer com uma tendência mais para o doce, para o açúcar, com uma possível resistência à insulina, que é ali um caminho para o diabetes. Então, isso influencia demais. E tanto que você ali restringindo o açúcar, né, até 2 anos, né, do seu filho, ele já tem um paladar modificado. Você imagina a gente que desde criança fica Menina, a gente tem que reprogramar a gente tem que reprogramar tudo. Então, assim, não se sinta culpado ou culpada em casa, né? Sim. Isso é uma coisa importante que você falou, Mari, que hoje a gente tem esse conhecimento, mas os nossos pais não tinham. Não tinham. Nossos avós, muito menos. Exatamente. E a gente vivia numa época que, assim, se tivesse comida na mesa, já era, glória a Deus, aleluia. Né, maravilhoso. Com certeza. E a gente entende isso e a gente tem que se acolher enquanto Ser grato, indivíduo, né, né? por Ser isso. grato por isso.
Mas existe uma possibilidade de mudança. Sim. Existe um outro caminho, que não tem que ser aquele mesmo caminho, né? Com certeza, a gente consegue remodular todo o nosso paladar, né? Tem estudos falando aí também sobre, durante 21 dias, né? A gente remodular as nossas papilas gustativas. Então, uma pessoa que, ai, Mari, eu sou muito do doce, eu gosto muito do paladar doce. Você consegue ir diminuindo essa quantidade ali de açúcar, do paladar doce, para você chegar num momento onde você vai comer, às vezes, um chocolate que você comia antes e falar, puxa, mas tá muito doce. Porque você remodulou ali aquele paladar. Então, Verdade. tudo nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Isso é legal. Esses 21 dias, gente, eu posso falar para vocês assim que eu fiz. Eu fiz esse teste com a questão, inclusive, do café mesmo. Do café. Eu fiquei 21 dias, até um pouquinho mais, sem adoçar com açúcar o meu café. Quando eu tomei um açúcar em algum lugar que tinha feito, nem foi eu que tinha feito, já uma quantidade de açúcar que eu já tinha costume de tomar, Olha. eu quase cuspi o café, você acredita? diferente. É muito diferente. Acho que eu tinha ido num salão, sei lá. E eu fiquei, realmente eu notei essa diferença. Ô Mari, e assim, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas coisas que a gente tem visto muito na internet, tipo jejum intermitente. Sim. E fala eu tô falando aqui esse que tá vindo na minha mente agora, mas eu sei que você tem outros aí. Essas coisas funcionam, não funcionam? O que é isso? Pri, eu gosto muito de falar assim, a nutrição ela é tão individual, porque cada um, né, tem um metabolismo, um corpo, uma rotina, uma pessoas ao redor, uma, né, vida diferente dos outros, mas é tão individual que, se você fizer talvez um plano alimentar que foi programado para você, mas há 3, 4 meses atrás, você deixou lá jogado, vou voltar a fazer. Pode ser que até mesmo esse plano não seja o ideal para aquele momento que você está vivendo. Então, eu falo que as estratégias nutricionais, elas são maravilhosas. Eu uso bastante no consultório jejum intermitente, low carb, cetogênica, ciclagem de carboidratos, tem várias. Porém, depende da pessoa, depende do momento que a gente vai incluir essa estratégia. Por exemplo, o jejum intermitente é uma estratégia maravilhosa, né? Tem ali vários benefícios além do emagrecimento. Então, tem ali a biogênese mitocondrial, que é o quê? Mais mitocôndrias sendo produzidas ali pelo nosso metabolismo. E isso melhora energia durante o dia, disposição, melhora o emagrecimento, né? Melhora a neuroplasticidade cerebral. Então, você tem ali uma memória melhor, uma cognição melhor. Então, o jejum intermitente, ele tem vários benefícios. Eu sou super a favor, mas depende de como a gente vai aplicar. Cada paciente, Isso. de cada momento, né? Para quem tá vendo a gente em casa, gente, o jejum intermitente é você ficar uma quantidade de horas, a partir de 12, Mari, que Isso, é considerado, exatamente, né? A partir Pri. de 12 horas, até 16, até 18, tem fim. Até 24 horas o pessoal Até 24 faz. horas tem gente fazendo. Então, assim, você vai ficando uma quantidade de tempo em jejum e o seu corpo ali começa a funcionar de uma forma que ele mesmo vai queimando calorias, né? Sim, isso. O nosso corpo, ele se adapta. Então, se você não está ofertando para ele a glicose, né, ele vindo da dieta do carboidrato, ele vai dar um jeito de pegar essa fonte de energia de outro lugar. Então, vai ser através da gordura. E essa quebra da gordura produz o que a gente chama de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão ser ali a nossa segunda fonte de energia para a gente poder manter, né, o funcionamento metabólico. Bom, olha só, o importante, então, você levar desse papo aqui de hoje você precisa dar um primeiro passo. Que seja tirar o açúcar do seu cafezinho, que seja cortar o doce depois do almoço, que seja cortar o doce depois do jantar, que seja cortar o próprio jantar e substituir por uma ceia, um lanche ou um suco mais nutritivo. Enfim, dar um primeiro passo. Segundo, lembrar que o açúcar, né, Mari? O pior dos alimentos, está no número 1, assim, dos piores alimentos que você pode ingerir. Exato. Os industrializados também, todos contêm açúcar para preservar a qualidade do alimento. Exato. Né? E terceiro, você precisa tentar procurar um profissional para que ele possa te instruir naquilo que é melhor para você. Seja o low carb, seja o jejum intermitente, mas o que importa é cuidar do corpo. Exatamente. Que é templo do Espírito Santo, né? Não deixar isso de lado. Patrimônio, né? E hoje, em 2022, a gente sabe
que a gente vai viver muito tempo ainda, que a gente quer ter uma vida de qualidade. Exatamente. Né? Mari, você faz consultas online também? Conta pro pessoal. Faço também, eu tenho alguns pacientes aí ao redor do Brasil, temos fora do Brasil também, faço consulta online e dá super certo. E o seu presencial é em BH e o online no Brasil e mundo afora. Isso. Gente, então tá aparecendo o Instagram da Mari aí, se você gostou. Eu já amei, já estava aqui antes dos bastidores querendo marcar o meu dia com ela. Fica aí a dica para você. E acima de tudo, lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente deve cuidar dele para que os propósitos de Deus sejam de fato realizados em nós e através de nós. Obrigada pela sua presença, Obrigada Mari. Eu amei te conhecer. Pri, eu também. E agora eu já quero ser sua paciente mesmo, de fato. Vamos juntas, vai ser demais. Bom demais, gente. Um beijo para vocês. Espero vocês na próxima sexta-feira, 11h30. Já compartilha esse programa. Você viu que foi bom? Um papo leve, mas importante. Até semana que vem. Tchau, tchau.